Fala, gente boa do canal. Vamos começar mais uma videoaula aí com bastante tranquilidade. A gente vai discutir sobre pontuação e ao final desse vídeo eu quero lhe mostrar um pouco sobre o Carlos Aloísio, o Carlão, o professor Carlão que vocês conhecem, embora eu não goste de ser chamado de professor. Eu acho que professor e tal, esses lances são títulos que favorecem o crescimento do ego e isso não é muito legal. Então, ao final desse vídeo, você vai ver onde eu estou e onde eu gravei essa videoaula. Eu estou num sítio onde eu gosto muito de ficar, no meio do mato, e eu vou lhe mostrar um lance bem curioso. Vamos lá, pontuação. Não existe um decoreba, né, para se aprender pontuação. Pontuação é um lance que depende muito da leitura da pessoa que está redigindo o texto. Então, se você tem uma leitura constante, se você tem o hábito de acompanhar periódicos, jornais, revistas, qualquer coisa que traga uma mensagem, você não vai ter problema com pontuação. Mas, se você começou a se preparar para um concurso há pouco tempo e precisa aprender pontuação, eu poderia fazer um vídeo aqui com 2 ou 3 horas de duração. Mas pontuação para concursos, para vestibulares, para algumas bancas, né, que aplicam testes para admissão de candidatos, há poucas coisas para se trabalhar com pontuação. Vamos lá. Eu vou supor que você, né, não tem o hábito da leitura. Então, como verificar a presença da pontuação? A pontuação foi feita para dar ao texto um realce específico. Então nós temos o grande pavor dos candidatos, que é a vírgula. Foi feita para fazer o quê? Uma pausa intencional. Nós temos o ponto e vírgula, que é uma pausa intencional e a mudança de períodos. Ó, essa videoaula que eu estou fazendo aqui não bate com essas videoaulas de outros canais. Os camaradas entram com muito decoreba. Eu entro com muito bom senso e muita esperteza. O ponto final, ele é utilizado para finalizar períodos. Que coisa mais óbvia, né? Mas aí não é só óbvio. Eu preciso aqui de sua atenção. Eu preciso finalizar períodos para mantê-los, né, como períodos curtos. O que não quer dizer que sejam períodos compostos, períodos curtos. A gente vai discutir isso agora. 2 pontos, que ele é utilizado para enumerar. Vou colocar bem simples aqui. Citar uma fala de um personagem, ou seja, mostrar um diálogo ou monólogo. Temos o ponto de exclamação, que é uma ênfase anafórica. O que é uma ênfase anafórica? Anafórico é aquilo que foi falado agora há pouco, ou que foi anteriormente citado. Então você termina uma oração e sapeca um ponto de exclamação para mostrar que você está frisando aquela ideia. Vamos pegar esses pontos na tela. A vírgula, aqui, o ponto e vírgula, o ponto final, 2 pontos e pontos de exclamação. Com isso aqui, ó, você resolve uma prova de um concurso. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa aí para baixo. Mas com esse lance aqui você já arrebenta. Ok? Então eu vou começar trabalhando com a vírgula, que é uma pausa intencional. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você vai assistir a um jornal nacional, a um jornal, né, na televisão, onde o repórter ele vai apresentar as notícias do dia, é muito interessante você observar a maneira como ele vai ler o texto que aparece lá para ele e vai apresentar esse texto a você que está assistindo ao vídeo, né? No caso, ao canal ali que está passando, ao programa. Ele usa a vírgula para
pausar o que está sendo falado. Observe aqui, eu vou falar contigo, tá? Eu, Carlos, vou falar um lance contigo. Presta atenção. Assistir às videoaulas é muito importante porque traz ao candidato o conhecimento prévio, porque assim ele vai chegar na hora da prova e vai conseguir responder corretamente, e aí vai alcançar uma nota legal que vai ser aprovado. Você pode até entender ou ter entendido o que eu falei, mas nessa correria toda, pressupõe-se que eu não usei a vírgula. E não usando a vírgula, eu vou dificultar a leitura ou até mesmo a compreensão de quem ouve o texto. Olha como é que é simples. A vírgula é utilizada assim. Eu vou baixar esses lances aqui para fazer a vírgula. Olha que coisa mais interessante. Eu vou colocar várias situações. Eu peguei o computador, liguei o computador. Vou te contar uma história, né? Liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula. Observe que eu tenho aqui 3 períodos simples. Eu tenho aqui, deixa eu botar aqui 1, 2 e 3, para ficar bem fácil para você. Quer ver? Olha. Esse aqui é o terceiro, esse aqui é o segundo período, e esse aqui é o primeiro período. Como é que eu sei que é período? Período simples, porque eu tenho verbos. Liguei, entrei e comecei. É uma aula bem tranquilinha, viu, cara? Se você não tem paciência, né, a gente já conversou sobre isso. Toda videoaula que tiver interrogação na tela é porque o bicho vai pegar. Vai ser lento, vai ser tranquilo, tá? Então não enche o saco, não. Observe que eu tenho 3 ações distintas, diferentes. Eu tenho ligar o computador, eu tenho entrar no programa, eu tenho começar a aula. Eu posso falar qualquer uma das 3, independentemente das outras 2. Eu posso falar para você assim, mano, comecei a aula. Eu posso falar para você, mano, entrei no programa. E eu posso falar para você, compadre, liguei o computador. Porém, eu quero fazer tudo junto. Eu quero colocar assim, liguei o computador, vírgula, entrei no programa e comecei a aula. Esse é um caso típico da vírgula, um caso simples, onde eu usei a vírgula para separar períodos simples. Aqui em cima estava separado, aqui eu aglutinei, e para não ficar tudo junto, tudo entupido, eu vou partindo a oração de acordo com a ação verbal. Então tem essa ação verbal que é ligar, e ela termina aqui. Aí eu sapeco uma vírgula. Porque eu vou continuar, entrei no programa, e por último, eu poderia colocar a vírgula aqui, mas é a minha última atitude, né, dentro de um contexto, então eu vou somá-la, eu vou adicioná-la através dessa conjunção aditiva, e. Eu posso até, inclusive, tirar esse e. Vamos pegar isso como exemplo, então vai ficar melhor ainda. Quer ver? Ó, deixa eu botar isso aqui embaixo, para você ter uma noção melhor. Vou pegar esse e, vou tirar, e vou botar a vírgula. Vai funcionar. Liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula. Está aí a vírgula, 2 vírgulas, né? Estão aí as 2 vírgulas fracionando esse período. Observe que aqui em cima, no período 1, no período 2 e no período 3, eu tenho, deixa eu botar aqui para lá, quer ver? Ó, aqui. Eu tenho períodos simples. Por que são períodos simples? Porque eu tenho apenas um verbo. Aqui embaixo, com a vírgula, olha só, liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula, eu já tenho um período composto. Se você souber essa matéria, ótimo, parabéns para você. Trata-se de uma oração, isso aqui tudo, olha, 1, 2, 3, uma oração coordenada assindética.
Mas se você não souber essa bagaça, não tem problema não. Eu só quero que você perceba que aqui tem um verbo, e ele está aqui, ó. Vou botar ele sublinhado agora. O verbo entrei, ele vem aqui, ó. E o verbo comecei está aqui, ó. Ligar, entrar e começar não tem nada a ver um com o outro. Um fala um lance, o outro fala outro lance e o outro fala outro lance. Então, para separar essas ações verbais, eis a vírgula, primeira utilidade da vírgula. Separar ações verbais. Você vai contando uma história, vai prestando atenção na ação verbal e vai pausando as ações verbais ou separando as ações verbais através da vírgula. Essa é a primeira utilidade bacana. Agora vai aquela dica foda. Embora a vírgula seja utilizada para pausar, jamais separe o sujeito do predicado. Por exemplo, a princesa chegou. Quem é que chegou? A princesa. Eu poderia fazer isso aqui, olha, pimba. De jeito nenhum. Eu vou lhe afirmar com certeza que esse lance aqui errado, vou botar errado aqui embaixo, tá? Pimba, isso aqui está errado. Isso aqui é a causa de grandes perdas de pontuação nos concursos. Jamais, jamais separe o sujeito do predicado. Não existe pausa entre o sujeito e o predicado. Vamos tentar ler esse lance errado, tá? Do jeito que está. Eu vou ler. A princesa chegou. Essa pausa aqui, olha, através da vírgula, ela prejudica a conexão entre aquilo que exerce a função do verbo e o verbo. Então, isso aqui está errado. Não use. Beleza? Então, vamos colocar o correto embaixo. A princesa chegou. Outra dica violenta. Vamos lá. Olha aqui em cima. Liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula. Eu vou copiar esses três aqui, porque eu vou precisar desse lance. São períodos simples. E eu vou escrever mais. Eu vou colocar assim: lavei minha roupa, bebi refrigerante, ouvi música, estudei língua portuguesa, escovei os dentes, dormi. Observe que são períodos simples. Aqui eu tenho o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. São períodos simples? São. Então quer dizer que eu posso pegar todos esses períodos simples e transformá-los num único período composto? Vamos ver se vai funcionar? Eu vou apagar esse período simples aqui e vou juntar tudo. Olha só. Vem mais um aqui. Aí você vem com outro aqui. Mais um. Olha só que lambança que está virando. Mais um. O sexto. Entrou agora o sétimo com o oitavo e depois o nono. Outro erro gigante, gigante, que tira pontos preciosos na hora da prova. Quando eu falo na hora da prova, é na hora da prova discursiva, que é a redação oficial. Quando você for trabalhar com períodos compostos, saiba finalizar a ideia. Vou botar isso aqui, ó. Qual é a ideia que você pretende passar? Eu vou analisar essa ideia que eu pretendi passar. Aqui são 9 períodos simples, todos aglutinados. O último, eu coloquei a conjunção aditiva e. Observe que eu tentei lhe passar uma informação. Liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula, lavei minha roupa, bebi refrigerante, ouvi música, estudei língua portuguesa, escovei os dentes e dormi. Posso fazer isso? Pode. Mas observe que esse é um texto
desagradável na leitura. Ele soa mal, porque quando você apresenta uma mensagem dessa, você mostra muitas ações. Por que muitas ações? Porque você trabalha com vários verbos num único período. Olha aqui, liguei, entrei, comecei, lavei, deixa eu marcar isso agora então. Bebi, lá vai mais, ouvi, lá vai mais, estudei, e toma mais, escovei, e por último, dormi. Pega tudo isso e olha o desespero da pessoa que vai receber a mensagem. Quando o leitor pega um texto desse daqui, ele vai falar assim, igual eu falo, tá? Para as pessoas que contratam minha correção de redações. Eu falo pro camarada, mano, seu período tá gigante. Não construa períodos gigantes. Eu estou gastando 3 linhas, olha, 1, 2, 2,5, né? 2 linhas e meia para falar um lance com muita informação. E eu, como leitor, eu não sou obrigado a dar pausa nessas vírgulas todas aqui para imaginar que vem um período novo. Então, essa vírgula que recomenda-se utilizar numa oração composta, recomendável você utilizar um máximo de 3 vírgulas. É uma aqui, outra aqui, se tiver mais essa aqui, para terminar por aqui assim, ó. Aqui você termina. Porque quanto mais vírgula, mais situações compostas, mais verbos para formar um período composto. E quanto maior o período composto, gerando uma situação coordenada, uma situação subordinada, pior fica para o leitor. Não é nem o ouvinte, é o leitor. O camarada que vai pegar seu texto vai achar seu texto difícil de ser entendido. Vamos colocar então isso aqui como errado. Isso aqui está errado, pois gera um lance chamado prolixidade. O que é prolixidade? O que é um texto prolixo? É um texto que tem informação demais e está tudo junto. Então, para usar a vírgula, para usar essa pausa intencional, você deve imaginar uma situação em que alguém vai ler o seu texto e esse alguém não pode achar seu texto chato e nem seu texto difícil de ser compreendido, difícil de ser entendido. Esse é o segundo ponto em que a galera mais erra nos concursos. O primeiro é usar a vírgula para separar o sujeito do predicado. Segundo, usar a vírgula toda hora, porque eu tenho vários verbos, né? Cada um indicando uma ação, o cara vai tacando vírgula aqui no meio, tacando no meio, de repente ele construiu um único período. Olha que absurdo que virou isso aqui. Você consegue perceber aí? Isso aqui é um único período, ó, com simplesmente 9 orações. Então você fez um período composto gigante. Cara, mas qual o manual que fala isso? Brother, não tem manual para isso aqui não, cara. Isso aqui é uma questão de bom senso. Sabe aquele camarada que te pega na rua para conversar contigo e o cara começa a falar, e no final da história você entendeu metade do que o cara disse, porque ele falou tanta coisa, tanta informação que você não conseguiu assimilar tudo? Pois é essa bomba aqui, ó. Liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula, lavei minha roupa, bebi refrigerante, ouvi música, estudei língua portuguesa, escovei os dentes e dormi. À medida que você vai lendo o texto, a credibilidade do entendimento vai caindo. Ou seja, o interesse do leitor vai diminuindo. Até aqui, ó, na oração 5, é interessante. Separei. Liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula, lavei minha roupa, bebi refrigerante. Embora sejam 5 períodos, eu tenho poucas informações que podem ser entendidas. Obviamente, não tem muita coisa a ver, né? Entrar no programa, começar a aula, lavar a roupa e beber refrigerante. Mas pelo menos você entende. Então, saiba utilizar a vírgula com moderação. O período já deu aí uma linha, 2 linhas com as suas vírgulas. Encerre. Pode crer? Então, fizemos algumas dicas importantes sobre a vírgula. Tem mais. Agora eu vou lhe mostrar umas ideias que têm uma sequência lógica. Vou ordená-las
e vou lhe explicar outros lances. Vamos lá. Atualmente, o Brasil enfrenta uma séria crise política que coloca em risco a sua participação no cenário econômico mundial. Ponto final. Coisas óbvias. Eu usei o ponto final para finalizar essa ideia. Qual é a ideia desse período todo aqui, ó? Atualmente, o Brasil enfrenta uma séria crise política que coloca em risco a sua participação no cenário econômico mundial. Vamos dar um trato nesse período. Primeira coisa, atualmente merece vírgula, porque é um adjunto adverbial de tempo. Quando é que o Brasil enfrenta? Atualmente. Guarde, o adjunto adverbial de tempo precisa ser delimitado por vírgulas, por uma questão estética e para respeitar o verbo praticado na oração em confronto com esse adjunto adverbial. Vamos dar uma enxugada no período, então. Atualmente, olha só como é que mudou com a vírgula. Sem a vírgula seria assim. Atualmente, o Brasil enfrenta uma séria crise política que coloca em risco a sua participação no cenário econômico mundial. Com a vírgula, atualmente, o Brasil enfrenta uma séria crise política que coloca em risco a sua participação no cenário econômico mundial. Vou fazer um lance aqui que não tem a ver com pontuação, mas eu não posso deixar isso passar. Observe que esse pedaço aqui, olha, que coloca em risco a sua participação, pode gerar uma ambiguidade. Vou botar aqui embaixo. Por quê? Eu não sei qual participação é colocada em risco. Se é a sua participação, você que está assistindo ao vídeo, ou é a participação do Brasil. Então eu preciso mudar isso aqui. Atualmente, o Brasil enfrenta uma séria crise política que o coloca em risco, e vou tirar essa sua participação. Lendo. Atualmente, o Brasil enfrenta uma séria crise política que o coloca em risco no cenário econômico mundial. Melhorou, né? Percebeu que agora não teve ambiguidade? Porém, eu quero continuar escrevendo aqui na frente, utilizando essa ideia que ficou, né, de enfrentar uma séria crise política, e não sei como continuar. Então, observe o que eu vou fazer. Venho aqui, tiro esse ponto e coloco ponto e vírgula. Nas últimas décadas, vírgula, esse cenário já era evidente. O que eu fiz aqui? Com esse ponto e vírgula aqui, ó, eu separei dois períodos delimitados por tempo. Olha mais um lance aqui. Nas últimas décadas, vírgula. Esse cenário já era evidente. Então ficou um período, aqui eu tenho 3 linhas, fácil de ser entendido, onde as vírgulas, olha uma aqui, olha outra vírgula aqui, as vírgulas facilitaram a identificação do tempo e o ponto e vírgula mostrou para o leitor que eu estou encerrando um assunto, estou começando um outro assunto, certo? E estou mantendo a ideia do assunto anterior. Então, na realidade, eu não estou encerrando o assunto, eu estou dando uma continuidade e vou separar o primeiro bloco do segundo bloco através do tempo. Voltando, atualmente, hoje, o Brasil enfrenta uma séria crise política que o coloca em risco no cenário econômico mundial. Acabou aqui, ponto e vírgula. Nas últimas décadas, esse cenário já era evidente. Era passado, enfrenta presente. Então eu aglutinei esses dois através do ponto e vírgula. Mais um
exemplo de ponto e vírgula. O menino era lindo. Ponto e vírgula. Ela, vírgula, a menina, vírgula, não era tão bonita assim. Observe. O menino era lindo. Finalizei. Agora eu quero falar da menina e vou manter a ideia de beleza. Era lindo. Então, ela, vírgula, a menina, vírgula, essa vírgula aqui foi utilizada para delimitar o aposto. Olha só. O menino era lindo. Terminei com ponto e vírgula. Foi um período onde ele foi encerrado. E aí eu vou manter essa ideia de era lindo e eu vou falar da menina. Então, terminei com ponto e vírgula e coloquei ela, vírgula, aposto, menina, vírgula, não era tão bonita assim. Tranquilo? Então, aqui, sem decoreba, nós temos a vírgula para o aposto. Agora eu vou fazer outro lance. Menina, vem aqui. Vamos ler. Menina, vem aqui. Terceira vez. Menina, vem aqui. Não soou legal, então tem que botar essa vírgula para dar a pausa. Menina, vem aqui. Fulano, vem aqui. Cicrano, ouça o que eu estou falando. Essa vírgula foi feita para delimitar o vocativo. Não é difícil utilizar a pontuação, porque a pontuação ela é lógica. Olha só. Menina, vem aqui. Menina, vem aqui. Geralmente, você usa essa pausa, inclusive para falar. Ô fulano, vem aqui. Ô cicrano, traz isso para mim. Então, essa vírgula aqui é para o vocativo. Eu tenho o aposto delimitado aqui, tenho o vocativo aqui, tenho a separação aqui dos tempos, dos adjuntos adverbiais, e o nosso ponto e vírgula utilizado para dar uma sequência no assunto, mesmo quando o assunto ele tem uma referência anafórica, ou seja, não era tão bonito assim, é anafórico ao menino. Então, esses são os casos essenciais do uso da vírgula. Temos aqui dois casos onde você não deve usar. Primeiro, separando o sujeito do predicado, isso aqui é proibitivo e vai lhe tirar aí uns pontos preciosos no concurso. E o segundo, quando você usa muita coisa no mesmo lugar. Exemplo, liguei o computador, entrei no programa, comecei a aula, lavei minha roupa, bebi refrigerante. Ouvi música, estudei língua portuguesa, tudo junto. Isso aqui pode, né, através desse período gigante, você pode, deixa eu aumentar essa fonte aqui. Período composto gigante, você pode cair no caso da prolixidade. Então, você usa a vírgula, deu uma linha e meia, duas, escritas, como é que fala? Manuscritas, você já pode arrumar jeito de fazer um novo período. Um novo período simples ou um novo período composto. Nessa brincadeira, já vimos o uso da vírgula, fizemos o uso do ponto e vírgula, fizemos o uso do ponto final, e agora eu vou trabalhar com 2 pontos. 2 pontos numa redação, sejamos claros. Você dificilmente vai usar 2 pontos na redação, porque a sua redação não é narrativa. Sua redação é dissertativa. E com a narração é que vai haver 2 pontos. Por exemplo, fulana disse, 2 pontos, travessão, você é lindo. Esse é o primeiro uso dos 2 pontos. Quando eu tenho um texto narrativo. E você vai trabalhar com diálogos, monólogos, citações diretas e indiretas. Porque você pode falar segundo alguém disse. Num texto dissertativo, os 2 pontos podem ser utilizados. Eu recomendo que ele seja utilizado, no máximo,
duas vezes. Olha só como é que vai funcionar. O Brasil urge por mudanças políticas que tragam ao povo uma nova realidade econômica. Agora eu vou falar sobre essa realidade econômica. Eu poderia continuar assim. Essa realidade, aí eu simplesmente coloco 2 pontos. Qual é essa realidade econômica? Vou reler. O Brasil urge por mudanças políticas que tragam ao povo uma nova realidade econômica. O que seria isso? Propostas políticas que combatam a corrupção e promovam empregos para a população. Observe que depois dos 2 pontos, eu estou explicando o que está no trecho anterior, o que está no período anterior. O Brasil urge por mudanças políticas que tragam ao povo uma nova realidade econômica. Ele tem urgência por mudanças que tragam ao povo uma nova realidade econômica. Em vez de falar sobre essa realidade econômica consiste, não é isso? Eu poderia colocar assim, a nova realidade econômica consiste em propostas políticas. Não, eu boto 2 pontos, eu vou explicar essas mudanças políticas. O que elas devem trazer? Propostas políticas que combatam a corrupção e promovam empregos para a população. Pronto. Mas eu tenho o segundo uso dos 2 pontos. Eu posso colocar assim também. O Brasil enfrenta uma grave crise de grande abrangência. Agora eu vou enumerar o que ela abrange, essa grave crise. Eu vou colocar aqui corrupção na política, desemprego, poucos investimentos na educação e a desvalorização da moeda nacional. Nesse segundo caso, vou separar aqui, né? Porque esses textos não conferem uma linearidade lógica. Estou dando exemplos. No segundo exemplo, eu vou colocar o Brasil enfrenta uma grave crise de grande abrangência. Agora eu vou enumerar as coisas que fazem com que essa crise se torne realmente de grande abrangência. O que é? Corrupção na política, desemprego, poucos investimentos na educação e a desvalorização da moeda nacional. Observe que essa aqui é a grande abrangência dela. Ó. Ela abrange o quê? Aí eu vou enumerar. Posso até colocar isso aqui para você ter uma ideia do que eu estou fazendo. 1, 2, 3 e 4 aqui. Ó. Agora eu vou botar isso aqui bem pequenininho para você ver como é que fica bonitinho. Olha como é que ficou bem enumerado. O Brasil enfrenta uma crise. Beleza. Então eu vou falar dessa crise com um foco diferente. O que essa crise abrange? Ela abrange muita coisa. Então vamos enumerar essas coisas. Eu não vou falar de 1, 2, 3, 4. Eu vou falar corrupção na política, desemprego, poucos investimentos na educação e a desvalorização da moeda nacional. Pode crer? Então esses aqui são os 2 pontos que devem ser utilizados em, no máximo, 3 ocasiões. Porque senão seu texto vai ficar assim. Fala um negócio, bota 2 pontos, cita uma porrada de coisa. Fala outra coisa, bota 2 pontos, cita mais um monte de lance. Então eu acredito que os 2 pontos podem ser utilizados no texto e no máximo 2 vezes. De repente até estourando 3, no máximo. Eu lhe expliquei que isso aqui, ó, está errado. Porque o texto que você vai fazer no vestibular, no concurso, é um texto dissertativo. Está escrito lá assim, redija uma redação em prosa, não é isso? Mostrando a opinião de fulano, de cicrano, ou denunciando alguma coisa. Então é um texto dissertativo. Se ele é dissertativo,
Isso está errado. Por quê? Essa citação aqui é uma citação de narração. Vamos fazer um link disso agora. Peguei a vírgula, peguei os dois pontos, peguei o ponto e vírgula. Agora eu vou lhe mostrar outro lance aqui, cara. De repente não é isso que você queria ver nesse vídeo, mas eu vou usar o critério da pontuação para falar o que você deve ou não utilizar. Esse ponto de exclamação aqui, ó, pode ser um tiro no pé, tá? Porque ponto de exclamação, geralmente, vou colocar aqui a grosso modo, é um grito, é uma ordem, é um lance assim que você grita com quem está lendo, você grita com quem está ouvindo, e isso não é muito bem visto numa redação. Eu já li muitas redações em que um camarada pensa que está abafando colocando isso aqui, não está. Olha só o exemplo crítico, isso aqui está errado, tá? Outro lance de pontuação errada. O Brasil está, vírgula, sim, vírgula, passando por uma grave crise política. Isso aqui está absurdamente errado. Ah, mas eu vi isso aqui numa Veja, numa Isto É, numa Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal do Globo, no Jornal do Brasil. Mano, o jornal é um periódico composto por cronistas, contistas, onde eles podem lançar a mão dos efeitos metalinguísticos, da estilística da língua portuguesa. O seu texto não. O seu texto ele deve ser descritivo, obedecendo à ordem e à norma culta. Então, o Brasil está sim passando por uma grave crise política? Qual é a utilidade dessa exclamação aqui? Você está querendo gritar com a pessoa? Você está chamando a pessoa de surda? O Brasil está assim? Aí, cara, se você for jogar isso aqui na norma culta da língua portuguesa, esse sim aqui, ó, ele vai deixar de ser uma interjeição para se tornar um aposto. Olha que absurdo. Isso aqui não é aposto, não. Mas ele não vai entrar em nenhuma regra disponível da pontuação. Aí eu tenho que levar isso aqui para a sintática. E na sintática, entre vírgulas e confirmando alguma coisa que está antes ou depois, etc., isso aqui vai se tornar um aposto. Então isso aqui está errado. Evite o uso da exclamação. Aí vai que você está terminando sua redação, né, na conclusão, você está assim glorioso, se sentindo um rei, aí você fala assim, e papapá, e o Brasil alcançará novamente o posto de o maior produtor mundial de petróleo. E mete a exclamação aqui. O que você quer dizer com esse ponto de exclamação? Nada. O que ele traz de positivo para o texto? Nada. Então, resumindo mais esse curso, essa videoaula rápida, eu vou fazer outras videoaulas sobre pontuação. Vou fazer outras. Mas para fechar essa daqui, eu já lhe aviso que esse ponto de exclamação aqui é absurdamente desnecessário. Ainda mais o ponto de interrogação. É como se você estivesse questionando o leitor, e você não questiona o leitor numa prova dissertativa. Você fala. Você tem que ter uma assertiva, ou afirmativa ou negativa. Você jamais questiona o leitor. Por exemplo, o Brasil realmente encontrará uma solução viável? Ponto de interrogação. Cara, a Academia Militar das Agulhas Negras, eu já fiz várias correções de textos exigidos pela Academia Militar das Agulhas Negras, e eles punem isso daqui. Porque se você perceber bem, né, se você notar bem nesse trecho aqui, ó, aqui não tem nada. Você está perguntando para o cara que vai ler o seguinte: o Brasil realmente encontrará uma solução viável? Então, essa interrogação aqui, bobagem. No seu texto, você tem que usar vírgula, ponto e vírgula, ponto final, e se couber, 2 pontos. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, não devem ser utilizados, porque você vai travar um diálogo invisível com o leitor. Pode crer.
Então é o seguinte, vamos terminar essa aula por aqui. Deu uma passada rápida, muito rápida, o vídeo ficou curtinho, mas eu coloquei o que dá pau, né, o que dá problema na nossa pontuação. Posteriormente, farei outro vídeo sobre pontuação e vou botar aí no canal. Agora eu vou botar um vídeo rápido aí para você dar uma curtida nos lances que eu gosto de fazer. Pode crer? Beijo no seu coração, fica com Deus, até a próxima videoaula. Valeu! Meu compadre, eu vou te mostrar onde eu gravei e onde eu gosto de ficar. Saca esse visual aqui, olha. Tá vendo? Olha, fogãozinho a lenha, comidinha boa. Ali fora é um curral. Logo ali atrás eu vou lá. Só pra você secar. Fica tudo escuro a tela. Mas não tem problema não. Ouviu o boi? Aqui já não dá para enxergar mais nada. Voltar para lá. Sentar aqui perto do fogão a lenha lá. Então, eu resolvi terminar esse vídeo como eu sempre faço, né? Eu guardo em qualquer lugar, mas eu gosto de gravar mesmo no meio do mato, no meio assim de roça. Sou um cara bem natureza, saca? Eu não curto muito cidade. Mas eu resolvi terminar esse vídeo, essa videoaula, falando que eu tô assim, sentindo falta de vocês, meus inscritos. Porque muita gente passa pelo canal, cara, em busca de uma videoaula. E eu curto muito o que eu faço. Essa semana eu vou prestar contas sobre o lucro que gera o meu canal no YouTube para você ver quanto o YouTube, com 30 mil inscritos, ganha mensalmente, a cada 28 dias, praticamente. E eu sinto falta de vocês. Tem gente que chega, mexe comigo, vai embora. O meu foco, o meu objetivo continua sendo promover a educação gratuita a todos. Mas eu queria muito conhecer os inscritos, queria muito conhecer meus parceiros. Geralmente a galera fala assim, pô, o Carlão é foda, o Carlão é isso, o cara não sei o quê. É um elogio legal, mas, cara, o Carlão, esse cara que você está vendo aí, é um cara mais simples do que você imagina. Meu lance é isso aí, ó. É panela de barro, panela de pedra, é fogão a lenha, é pescaria, é caiaque, cachoeira, é acampamento. Eu vivo disso. Não sou esse cara que vocês pensam que é um cara foda, um cara inteligente, um cara... Sacou? Eu sou sangue do seu sangue. Então eu estou terminando esse vídeo justamente falando sobre essa carência que eu sinto às vezes de ter 30 mil pessoas no canal e não conhecer pessoalmente ninguém. Não conheço ninguém. Conheço textos que deixam para mim e vou atendendo aos pedidos, atendo a todos os pedidos, sem exceção, a todos os pedidos. Eu trabalho vendendo minhas correções de redações e com aulas particulares. Vivo disso. No canal não tem anunciante. Enfim, eu vivo um mundo virtual, extremamente virtual. Então, cara, vamos marcar um dia para a gente sentar, tomar uma cerveja, tomar uma coca, tomar uma pinga, comer um torresmo, pegar um peixe, acampar, passar a noite conversando fiado, sacou? Vai ser só para dar estoque mesmo, porque eu me sinto com 30 mil pessoas e não conheço ninguém. Pode crer. Agora, para finalizar tudo, deixa eu abrir aqui, ver se tem uma vaca. Cantando pra gente. Vou botar a câmera lá fora. O curral fica ali, ó. Tá chovendo. Vamos, vaca.
Poxa, ela estava cantando. Viu? Bom demais. Mano, muita luz e muita paz no seu caminho. Te amo gratuitamente. Valeu!